na parte de segunda-feira, o dragão do Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse, vamos ver então os versos 3 até o verso 9. O livro do Apocalipse nos apresenta uma visão mais ampla de como os poderes celestiais atuam no conflito cósmico. O diabo é descrito aqui no Apocalipse como o grande dragão que se opõe a Deus e seduz todo o mundo. Lemos então capítulo 12 de Apocalipse e os versos 3 a 9. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse dragão é Satanás. Isto está claramente descrito aqui no verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, esse dragão, com 7 cabeças e 10 chifres, é Satanás. E o verso 4 diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui está falando que Satanás trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu. Foram lançados sobre a terra, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. É o esforço que Satanás fez para destruir o Filho de Deus já como um bebê. Quando foi para ele nascer na terra, Satanás tentou destruir a vida de Jesus já como uma criança, quando, usando Herodes, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porém, Deus protegeu o seu filho, porque não era a hora ainda de enfrentar a Satanás. Deus teve que proteger Jesus Cristo para que Satanás não extrapolasse os limites das tentações, porque Satanás preferia vencer Jesus ainda bebê, ainda criança, antes que ele se tornasse adulto. Porém, Jesus Cristo veio para enfrentar a Satanás exatamente onde Adão caiu. Adão caiu como adulto, e Jesus Cristo é o segundo Adão, veio para iniciar onde Adão caiu. Por isso, Satanás, de certa forma, em certo sentido, tinha alguns limites, algumas restrições em suas tentações sobre Jesus quando criança e até quando juvenil e até quando adolescente. Porém, quando Jesus Cristo completou a idade da maioridade, 30 anos de idade, e foi batizado nas águas e depois foi batizado pelo Espírito Santo, então ele foi exposto diante de Satanás para ser tentado da forma como Satanás quisesse. Por isso, Mateus capítulo 4, verso 1 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Ou seja, após o batismo do Espírito Santo, Jesus estava preparado. Agora ele tinha 30 anos. Agora ele era um adulto batizado pelo Espírito Santo e Satanás agora não teria mais restrições em suas tentações. Era como que o pai dizendo para Satanás: eis aí o meu filho, agora você pode tentá-lo de todas as formas. Eis aí o meu filho, tente-o. Meu querido irmão, Jesus Cristo estava batizado pelo Espírito Santo. Esse é o batismo que você e eu precisamos, o batismo do Espírito Santo. Precisamos da chuva temporã do Espírito Santo? Sim, mas precisamos também da chuva serôdia do Espírito Santo. Precisamos nascer do Espírito, mas também precisamos ser batizados pelo Espírito para sermos uma resistência e uma fortaleza contra o mal. Aleluia! Aqui diz em Apocalipse capítulo 13, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, vamos ler o verso 1 até o verso 9. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tal pai, tal filho. Não é assim que se diz? O dragão tem o seu representante na terra. E o seu representante na terra é descrito aqui na Bíblia também como um animal, uma besta que subiu do mar, tinha também 7 cabeças e 10 chifres, assim como o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E aqui diz o verso 2, essa descrição feita no capítulo 13, verso 1, aplica-se diretamente a um poder político religioso que se chama o papado. O papado que dominou o mundo durante a Idade Média por 1260 anos, de 538 até 1798, foi um poder
e um domínio absoluto do papado sobre os reinos da terra. E agora, no tempo do fim, a história vai se repetir. Este poder papal, político, religioso é descrito no verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo nos lembra Daniel capítulo 7, onde o leopardo representava o império da Grécia. E também o verso 2 diz, e os seus pés como os de urso. O urso nos lembra o quê? A Medopérsia. E também a sua boca como a de leão. O leão nos lembra também o quê? Babilônia. Portanto, nós vemos aqui no capítulo 13 de Apocalipse, verso 2, uma referência aos animais descritos em Daniel capítulo 7. Babilônia, Medopérsia e Grécia. Meu querido irmão, o papado é um sincretismo religioso, porque ele é formado pela religião de Babilônia, pela religião da Medopérsia, pela religião da Grécia e pela religião de Roma. Queridos, é um sincretismo religioso o papado. Por isso diz aqui que a besta era semelhante ao leopardo, Grécia, os seus pés semelhantes ao de urso, Medopérsia e a sua boca como a de leão. Aqui está então Babilônia. E o dragão deu-lhe o seu poder, ou seja, Satanás foi quem deu poder e deu também geograficamente o território do Vaticano ao papado. Esse território onde está localizado o Vaticano hoje foi uma doação que veio do Império Romano pagão. O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. A Bíblia está falando de um poder que domina o mundo hoje, um poder político-religioso que está localizado na cidade dos Sete Montes. E aqui diz o capítulo 13, verso 3, e vi uma das suas cabeças como que ferida de morte. Isso aconteceu em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Essa ferida mortal que aconteceu em 1798 começou a ser curada em 1929. Não foi curada em 1929, começou a ser curada. Por quê? Em 1929, através do Tratado de Latrão, foi restaurado o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano foi criado em 1929 e o Papa se tornou rei de Roma. E de 1929 para cá ele está recuperando o seu poder, mas ele quer recuperar a sua supremacia perdida. A supremacia perdida de 3 anos e meio proféticos da Idade Média, o papado quer recuperar esta supremacia perdida agora no tempo do fim. E a supremacia perdida será restaurada agora no tempo do fim, a partir do decreto dominical, da lei dominical. E esta supremacia papal dos últimos dias será de 3 anos e meio, mas não proféticos. Agora serão 3 anos e meio literais, chamados de 42 meses, aqui em Apocalipse 13, verso 5. Por isso diz aqui o capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Todos os que se submetem à besta do Vaticano, a este poder político-religioso do Vaticano, eles estão se submetendo a Satanás e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem é mais poderoso do que o poder papal hoje? E o verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Isso aconteceu no passado, vai acontecer hoje no tempo do fim também. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. No passado, ele dominou o mundo e perseguiu o povo de Deus por 42 meses proféticos, mas agora, no tempo do fim, serão 42 meses literais, 3 anos e meio literais. Assim como Jesus Cristo teve um ministério terrestre de 3 anos e meio literais, também o papado, agora no tempo do fim, ele quer se personificar como Cristo dominando a terra. Por isso ele vai dominar o mundo por 3 anos e meio literais. Ele segue os passos de Cristo, apresentando-se como o anticristo, porque ele pretende perdoar pecados como Cristo perdoava pecados. Pretende ter uma lei chamada 10 mandamentos, 10 mandamentos que estão no Catecismo Romano, sendo uma contrafação dos 10 mandamentos que estão na Bíblia, de Êxodo capítulo 20. E este anticristo, o poder papal,
também aceita ser adorado como Jesus aceitava ser adorado. E ele ousa perdoar pecados como Jesus Cristo perdoava pecados. Meu querido irmão, Jesus Cristo colocou o sábado como o selo do Deus vivo, o sinal de Deus, o sinal de autoridade de Deus. E este anticristo também colocou um selo de autoridade, uma marca chamada marca da besta, que é o domingo. A observância do domingo é um sinal da autoridade papal sobre o mundo. Em muitos aspectos, o papado quer fazer uma contrafação de Jesus Cristo. Por isso, aqui diz o verso 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O papado quer atacar o tabernáculo de Deus, ou seja, o santuário celestial. É ali no santuário celestial que Jesus ministra a favor do seu povo, como intercessor e advogado nosso. O papado destrói o santuário celestial, colocando a confissão auricular e revestindo o padre de poder de perdoar pecados. Ele está destruindo o ministério de Jesus Cristo, realizado no lugar santo do santuário celestial. Mas, não contente com isso, o papado também quer atingir o Santíssimo do Santuário Celestial, instituindo a lei dominical na terra e anulando a lei de Deus, que manda guardar o sábado. Quando a lei dominical for implantada na terra, Satanás terá destruído o Santuário Celestial. Usando o papado, ele vai atacar diretamente o Santuário Celestial, destruindo o ministério do lugar santo e destruindo a lei de Deus do lugar santíssimo. Meu querido irmão, por isso que Deus revela que agora no tempo do fim, depois que a ferida mortal for curada, o que ele fará? Capítulo 13, verso 6. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deus está dizendo que assim como no passado, o papado destruiu a vida de mais de 50 milhões de mártires que morreram por sua fé em Jesus Cristo, agora no tempo do fim, ele voltará a fazer mártires. Porque aqui diz o verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. O número dos mártires ainda não se completou, diz Apocalipse capítulo 6, mas vai se completar agora após o decreto dominical. Nesse domínio mundial do tempo do fim, o papado vai completar o número dos mártires, vai fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. É um domínio universal. Todos os 10 reinos da terra. Os 10 reinos da terra mencionados em Apocalipse 17, versos 12 e 13. Ali diz que os 10 reis modernos vão dar poder e autoridade para que o poder papal reine sobre tudo e sobre todos. Por isso diz aqui, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porém, meu querido irmão, no capítulo 14, verso 1 em diante, mostra quem não vai adorar o poder papal, quem não vai dobrar os seus joelhos diante deste poder apóstata. Os 144 mil, eles não se dobram diante do poder papal. E eles pregam a mensagem poderosa chamada aqui em Apocalipse 14, a partir do verso 6 até o verso 13, as 3 mensagens angélicas. Deus tem um povo na terra e Deus tem uma mensagem para ser pregada agora no tempo do fim. E você está sendo convidado, meu querido irmão, para se unir a Jesus Cristo, ser batizado pelo Espírito Santo e pregar esta mensagem de Apocalipse 14, verso 6 ao verso 13. E participar deste movimento na terra, movimento da igreja remanescente. Meu querido irmão, todos os que se unem a Jesus Cristo na pregação das 3 mensagens angélicas, eles são chamados de escolhidos e vitoriosos. Leia comigo Apocalipse 17, verso 14. Estes reis da terra, que são 10 reis modernos, que vão se unir e dar o seu poder e autoridade ao poder papal. Apocalipse 17,
Verso 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Os 10 reinos modernos entregarão seu poder e autoridade à besta. Que besta? A besta papal. E o verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. E o que você diz? Aleluia! O Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores e ele é o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele. Quem está com ele? Você e eu estamos com ele, porque nós amamos a Jesus e guardamos os seus mandamentos. Nós estamos com ele, com Jesus, e somos chamados de eleitos e fiéis. Aleluia, porque Deus nos chama de eleitos e fiéis e somos vitoriosos em Jesus Cristo. Aleluia.